Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? É tão gostoso poder vir aqui falar com vocês. Vocês fazem parte da minha família, do meu rol de amigos, e são meus irmãos em Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo, né? Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Oro por cada um de vocês todos os dias, para que Deus entre com providência na área que você está precisando. E o Senhor tocava no meu coração, ainda agora, lavando a louça, falando com Deus. E Deus tocava no meu coração sobre os julgadores. Muitas pessoas saíram da igreja, abandonaram a fé por conta dos julgadores. Ao invés de ser aquele que estende a mão para ajudar, são aqueles que ficam com o dedo apontado, que vê uma coisa e diz que é outra. Vê um irmão conversando com a irmã, olha lá, já estão de casinhos, e por aí vai, sabe? Vivemos muito isso. Pessoas que deixam de dar carona para uma irmã, para o irmão, porque são de sexo diferente, e vão falar que já estão se pegando e que tal. Então, assim, hoje em dia, eu acho que é a geração mais julgadora, mais julga. Bate o olho e já julga. E eu quero te dizer para você não se preocupar com isso, sabe? Há muitos e muitos e muitos anos atrás, existiu uma mulher, uma serva de Deus, por nome de Ana. E o sonho dela era ser mãe de filhos. Naquela época, uma mulher que não gerasse, ela não tinha valor nenhum diante da sociedade. Então ela precisava dar à luz a pelo menos um filho. Mas ela não conseguia, ela não gerava. E todos os anos eles faziam tipo uma caminhada, era um ato profético em cima do morro, né, do monte. E lá eles iam levar a oferenda, o holocausto, sacrifício a Deus. E o marido dela ia e fazia pela mulher que dava filhos e fazia por Ana, que não dava filhos. Na época era permitido o homem ter mais que uma mulher, se a mulher dele fosse estéril. E era o caso de Ana. Só que isso causava nela uma dor muito grande, porque além de ela querer dar um filho para o marido dela, que ela amava tanto, ela queria ser mãe, sabe? O sonho dela era ser mãe. Mas por longos anos, todo ano se repetia aquele ato profético, aquela forma de ir pedir a Deus, de ir agradecer, de ir clamar pelo milagre. E Ana, dessa vez, ela foi e ela se jogou ao chão e começou a chorar muito. Ela fez diferente de todas as outras vezes, de todos os outros anos que ia lá e somente oferecia o holocausto, né, o sacrifício, a oferenda a Deus. Ela se jogou ao chão, de corpo e alma, e começou a chorar e falar com Deus. E ela balbuciava no meio do choro. E daí o profeta, né, o servo, o profeta que viu ela chorando, ele se enganou. Como ela balbuciava, ninguém entendia o que ela estava falando, ele achou que ela estava bêbada. Tinha tomado vinho demais antes de vir para aquele trabalho religioso, né? Para aquele ato tão supremo que era encontrar-se com Deus. Mas ela não estava bêbada. Ela não tinha tomado vinho.
ela não havia tomado nada alcoólatra. Ela só estava com o coração destruído, com o coração aquebrantado, por tantos anos pedir, não receber. E daí quando o profeta disse a ela que ela estava bêbada, ela disse: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou clamando a Deus, porque todo ano eu venho aqui e eu peço por um filho, para que eu gere um filho, e nunca aconteceu. Então dessa vez eu resolvi me derramar a minha alma aos pés do Senhor e clamar: me dê, Senhor, a graça de ser mãe. Aí o profeta olhou para ela e disse assim: ah, é? É isso? Então vai e aconteça conforme a tua fé. Que seja feito, que Deus abençoe, que seja assim na sua vida. E eles foram embora, terminou ali o cerimonial, eles foram embora. Ela coabitou com seu esposo e ela engravidou. Mas ela não engravidou de um ser qualquer, sabe? Às vezes vale muito a pena a espera. Ah, mas tá demorando tanto, mas quando vier, não vai vir qualquer coisa. Vai vir algo tão tremendo, tão diferente, tão único, que ninguém terá outro igual. E nasceu Samuel, o profeta Samuel. Ele era doutor, ele tinha uma sabedoria de Deus tão grande. Quantas pessoas ele curou, quantas pessoas ele ajudou, quantos milagres Deus fez através dele. Ele marcou a história da Bíblia, a história do cristianismo, sabe? E Ana ficou muito feliz. E ela prometeu a Deus que se Deus desse a ela um filho, assim que ele desmamasse, ali por volta dos seus 2 anos e pouco, que ela entregaria ele ali no altar do Senhor, para servir no templo. E ali ele aprendeu tudo que ele precisava aprender para seguir como um profeta. Depois Deus deu a ela outros filhos e vários outros filhos. E falando sobre julgamento, para você ver, o profeta que a viu chorando, gemendo, murmurando ali, sussurrando sozinho pelo chão, o chão todo molhado. Ao invés dele pensar, ela tá com problema, né? Ele julgou que ela estava bêbada, que ela tinha tomado alguma bebida alcoólica, sabe? E nós devemos não julgar ninguém, mas estender a mão e ajudar. Você não sabe o que o outro está passando. E é uma coisa tão legal que assim, que eu acho tão... Eu, particularmente, gosto muito. É da lei da semeadura. Você hoje julga, a pessoa está fingindo, aquilo ali é para levantar dinheiro, aquilo ali é mentira. Olha, ela está tão bonita, está toda bem trajada, não tem um risco, não tem nada, não tem um arranhão. E está dizendo que está doente, está dizendo que precisa de ajuda, quer levantar dinheiro de forma com moleza, de forma fácil, sabe? A gente escuta isso, isso dói no coração. Eu já julguei no passado também. E é por isso que eu falo para vocês que eu acho impressionante a lei da semeadura. Porque a Bíblia diz assim: não julgueis para não seres julgados. E as pessoas que hoje me julgam, pode esperar que um dia você também será julgado. Não subestima a dor de ninguém. A pessoa falar, não, para mim tá doendo demais. Fala, isso aí é uma dor. Isso aí, né? Não tem nenhuma ferida aberta. Que dor você está sentindo? Não subestima a dor de ninguém.
porque você não sabe qual é a realidade. Não queira sentir a dor do outro no seu corpo para você entender o que é que o outro estava sentindo. Por muitas vezes eu subestimei algumas pessoas no passado, quando vinham me falar alguma coisa e eu não acreditava, falava, eu só acredito, eu não acredito, só acredito vendo. E de repente estava acontecendo na minha vida. E quando é na nossa carne, aí a gente sabe o que realmente é. Aí é fácil de entender, aí não precisa ninguém explicar, sabe? E Ana era julgada. A sua rival todo ano ria da cara dela e dizia, você não é mulher, você não gera filhos. Eu sou, olha o tanto de filhos que eu já dei para o meu marido. E aquilo para Ana era uma destruição, mas Deus a honrou. Então mantém-se na presença de Deus e tenha fé. Se você não pode ajudar, não atrapalhe, sabe? Isso para cada um de nós. Se não pode julgar, não atrapalhe. Ore pela pessoa. Peça para que Deus abra portas para aquela pessoa, para que ela consiga encontrar uma saída para aquele problema que ela está clamando, que ela está ali dizendo que tem, está reclamando, está sofrendo. E que nós possamos realmente ser um corpo em Cristo. Eu nunca vi um dedo julgando o outro. Mas você é maior que eu, você tem mais força do que eu, vai você. A gente vai pegar algum peso, alguma coisa, vão todos juntos. Vira um elo e vão todos juntos. Eu nunca vi um dedo julgando o outro. Você já viu? Pois é. E se nós somos um só corpo em Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, cada um é um membro. Por que a gente vai julgar o irmão? Dizer que o irmão está mentindo? A gente não sabe. A gente não é onisciente, onipotente, onipresente, só Deus é. Então vamos julgar menos e ajudar mais. Nós podemos mudar esse mundo, melhorar tudo, a vida das pessoas, de muitas pessoas. Se cada um levantar a mão e falar, eu vou ajudar. Muitas pessoas terão a vida transformada. Pense nisso. Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus cubra você com o manto sagrado dele, te guarde, te livre de todo o mal, de toda a tentação do inimigo. Que Lúcifer seja colocado debaixo dos pés de Cristo, que fique debaixo dos nossos pés em Cristo Jesus. Que ele não se levante mais para nos atentar, porque ele não tem poder, o poder é de Deus. Nosso Deus é todo poderoso, toda a honra, toda a glória e todo o louvor foi dado a ele. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo de nada, o que possa te fazer o homem. Mas tema a Deus, que te deu a vida e que é o único que te dá a salvação. Guarde essa mensagem no seu coração. E que Deus abençoe a todos.